Olá, professor Mano, redação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da estrutura do texto, como organizar o texto, como construir um texto em uma perspectiva de oração, frase, período, enfim, essa estrutura toda que compõe o texto. Todos sabemos que um texto organiza-se sempre em torno de uma frase. A frase é todo o enunciado com sentido completo. Ela pode determinar uma ordem, um sentimento, uma ação, enfim. A frase constitui-se em uma oração. Quando você amplia a frase, você tem uma oração. A diferença, entre aspas, o que caracteriza a oração é a presença do verbo. Então, o verbo ele pode estar implícito ou subentendido, como queiram, ou explícito. Eu gosto de vocês, está explícito, o verbo gostar. Você fez a redação, o verbo fazer. No vestibular, tanta disputa. Há um verbo subentendido. A partir do momento que tu sai da frase, constitui a oração, você gradativamente chega ao período. O período é a frase constituída de uma ou mais orações. Nós temos o período simples e o período composto. O período simples é aquele que apresenta somente uma oração, somente um verbo. A noite está linda. O período composto, constituído por mais de uma oração. Vim, vi, venci, percebam a presença de 3 verbos. Qual a importância disso? A partir do momento que tu tens a frase, da frase tu constituis uma oração. A oração constitui o período. O período constitui, ou os períodos, constituem o parágrafo. E todos sabemos que um texto dissertativo é organizado em parágrafos. O parágrafo é formado por um ou mais períodos. Gira sempre em torno de uma ideia núcleo. No caso do texto dissertativo de vestibular, específico do Exame Nacional do Ensino Médio, cada parágrafo apresenta um argumento que sustenta a tese apresentada no primeiro parágrafo, no parágrafo de introdução do texto dissertativo. Quando é que eu mudo de parágrafo? É a pergunta que muitas vezes nos é feita. Ora, mudas de parágrafo quando muda o argumento. A margem, uma questão aparentemente simples, mas extremamente importante que deve ser observada. Nada de ondulações nas margens do texto. O texto tem as margens, essas margens devem ser respeitadas, devem ser observadas. Isso certamente, o não cumprimento, a não observação disso, certamente promoverá descontos em cima da tua redação no que diz respeito à nota. É a parte em branco ao redor do texto, né? Então nada de desenhos, nada de flores, figurinha de chicletes, a gente brinca, né? Mas é verdade, é uma margem. É branco, deve ser respeitado, deve ser observado e que não ocorram ondulações ao final do parágrafo, enfim, de cada frase, de cada oração, cada período. A linha, parece brincadeira dizer isso, mas não, deve ser observado. A linha é aquele espaço pequeno que tem a abertura dos parágrafos. Deve ser observado. Ora, se constitui parágrafo, você deve respeitar a linha, aquele espaço em branco, sempre ao iniciar os parágrafos. O título indica o assunto, né? Criatividade é importante na produção do título, com certos cuidados, né? Muita criatividade também, muito uso de figuras de linguagem, não é aconselhável. Preferencialmente curto e sem verbo. Simples, claro, objetivo e que tenha a ver, né, que remeta o leitor a uma primeira leitura do texto produzido. O tema, delimitação do assunto, aí há que se tomar muito cuidado para não fugir do tema proposto, perceber claramente qual é a intencionalidade da proposta. O conteúdo, a totalidade do texto, e certamente será observado pela banca examinadora, o grau de cultura de quem está produzindo o texto, a capacidade crítica de quem está produzindo o texto, enfim, mede a capacidade que o candidato tem de expressar-se em relação ao assunto proposto. A forma é extremamente importante, tomar muito cuidado com a linguagem utilizada. Sabemos que a linguagem cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio deve estar adequada à norma padrão da língua portuguesa, portanto isso deve ser observado. Correção, clareza, originalidade, a conclusão, coesão, coerência e progressão. Que o texto seja um todo encadeado, costurado e que apresente esta perspectiva de introdução, desenvolvimento e conclusão.
Prosa, o texto será cobrado em prosa, que opõe-se à poesia, né? Opõe-se ao verso. A prosa é esse texto corrido, que respeita as margens, enfim, né? Padrão. Esse texto que a gente produz praticamente o tempo todo no cotidiano da nossa experiência escolar, enfim. O estilo próprio de cada indivíduo, maneira de exprimir ideias e sentimentos. Cuidado para não confundir o estilo com a pessoalidade exagerada, o uso da primeira pessoa do singular, que a gente não orienta. Importante, ao usar a primeira pessoa, use a primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do singular não é adequada. Então não confunda estilo com primeira pessoa do singular. Estilo é assim, essa maneira, essa particularidade, essa individualidade que cada um tem na hora de produzir o texto. Orientações gerais: ler muito, criar, escrever, resumir, interpretar, falar, organizar um texto com coesão e coerência. Para encerrar, escrever bem não é escrever muito, e sim escrever com qualidade. Até a próxima, onde a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do conteúdo.